seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, louvar a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos fazendo um panorama bíblico do livro de Naum. Estamos fazendo um panorama bíblico dos profetas menores e agora é a vez de Naum. Vamos trazer aqui uma exposição rápida, um panorama rápido do livro de Naum, para o conhecimento dos nobres irmãos e todos aqueles que desejarem. Se você ainda não é inscrito nesse canal, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber os novos vídeos. Toda semana eu posto um vídeo neste canal. De cada uma coisa também é um canal destinado a ensinar teologia bíblica, acadêmica, e nós trazemos aqui assuntos claros e objetivos para que possamos aprender juntos a palavra de Deus, tá certo? Deus abençoe. Vamos então para a aula. Naum. O que significa Naum? De onde era Naum? Qual a natureza da sua profecia? Ou profecia ou vaticínio? Não é? O que Naum, para quem Naum profetizou? Para quem Naum, Deus usou Naum para profetizar? Estas e outras perguntas responderemos aqui agora no canal Rascunho Teológico, tá certo? Portanto, não perca a oportunidade, estaremos estudando junto, aprendendo a palavra de Deus, tá certo? Muito bem. Naum, dentro do seu contexto geral, nós podemos, é um livro do Antigo Testamento, está entre os profetas menores, né? Então estaremos aprendendo um pouco sobre Naum, né? Naum, dentro do seu esboço, no capítulo 1, nós vamos ver que ele começa no capítulo 1, versículo 2 a 15, Naum fala sobre a natureza de Deus e seu juízo. No capítulo 1, verso 2 e 7, versículo 2 a 7, Naum fala das características da administração da justiça de Deus. No capítulo 1, versículo 8 a 11 e o versículo 14, Naum fala da ruína iminente de Nínive. Né? Nínive é a capital da Síria. Daqui a pouco nós vamos trazer também quem eram os sírios. Né? No capítulo 1, versículo 12, 13 e 15, Naum fala sobre o consolo para Judá. Já no capítulo 2, Naum tem 3 capítulos e 47 versículos. É um livro relativamente pequeno, né? Mas tem muita importância, tanto para aqueles dias, foi tão importante para aqueles dias quanto para nós hoje. Já no capítulo 2, no versículo de 1 a 13, Naum fala sobre o vaticínio a respeito da queda de Nínive. O que é vaticínio? Vaticínio é profecia, vaticínio é antecipar-se, vaticínio significa predizer ou adivinhar o futuro, enfim, então nesse caso o vaticínio aqui vamos chamar de profecia, que também está dentro do mesmo sentido, ok? Então o vaticínio a respeito da queda de Nínive, no capítulo 2, versículo de 1 a 13, não é? No capítulo 2, 1 e 2 tem a introdução, no capítulo 2, versículo 1 e 2. No capítulo 2, versículo 3 a 5, nós vamos ver sobre o combate armado. No capítulo 2, versículo de 6 a 12, nós vamos ver a cidade invadida e devastada. Já no capítulo 2, versículo 13, nós vamos ver a voz do Senhor falando, bradando, e assim sucessivamente. Já no capítulo 3, nós vamos ver, o tema central é as razões da queda de Nínive. Já no capítulo 3, versículo de 1 a 19. No capítulo 3, versículo 1 e 4, vamos ver os pecados e a crueldade de Nínive. No capítulo 3, versículo 5 a 19, nós vamos ver que a justiça e recompensa da parte de Deus. Então, no primeiro capítulo nós temos 13 versículos, no segundo capítulo nós temos 13 versículos também, né? E no capítulo 3 nós temos 19 versículos, que totaliza aí 47 ao todo, ok? Então, nesse livro sobre a destruição de Nínive foi escrito pelo profeta cujo nome significa consolo, não é? Nada se sabe sobre Naum, não se sabe muita coisa sobre ele,
sobre o profeta Naum, mas o texto diz que ele é chamado consolo, segundo a historicidade. O nome quer dizer consolo, né? O Eucocita, o nome quer dizer consolo, conforto, alívio, não é? Apesar de que a mensagem primária de Naum é iminente a destruição de Nínive. Uma das consequências necessárias da queda do tirano assírio era o alívio da opressão de Israel. Naum é o profeta de um tema só, um tema único, um tema específico, certo? Muito bem. Se você, no canal Rascunho Teológico, nós temos um vídeo o ano passado tivemos uma lição de jovens que estava falando sobre os profetas menores, e nós temos um vídeo sobre Naum aí, tá bem completo, tem bastante informação lá, né? Se você quiser dar uma passada lá, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal, você pode dar uma passada lá, tá certo? Muito bem, mas vamos aqui. Então, esse Naum, essa cidade que ele era o profeta, e ele vai predizer sobre a iminente destruição que Deus havia preparado. Então, a cidade foi pilhada pelo rei Assurbanipal, no caso, da Síria, né, em 670 a.C. Esta profecia, por conseguinte, pode ser datada aí entre os dois eventos. Outra pequena partícula de evidência entregue aí sugere que a data pode ser fixada com mais predições, ou com mais precisão, aliás, como poucos depois da reforma de Josias, né, que se deu no ano de 621. Então há uma referência no capítulo 1, versículo 15, que sugere a importância, né, da sobrevivência das cerimônias religiosas. Estavam bem fresca na mente do povo, não é? Então o capítulo 1 tem 15 versículos, no capítulo 2 tem 13, e no capítulo de número 3 tem 19 versículos, certo? Corrigindo aqui a informação que eu dei logo no início do vídeo, ok? E assim sucessivamente. Então, o Eucocita, ele era de Elcos, né? Temos aqui algumas informações. Eucocita é a designação suplementar do profeta, que indica que Naum estava intimamente ligado com uma localidade conhecida como Elcos. 4 localizações são sugeridas para esse lugar. Jerônimo dizia que Alcache, ou Het-Kessai, era uma pequena aldeia da Galileia, né? E que lhe foram mostrada como por guia. Outra sugestão é Cafarnaum, na Galileia. Cafarnaum, na Galileia, esse nome é a transliteração de duas palavras hebraicas que significa Vila de Naum, né? Uma terceira identificação é de Alquis, no caso, perto de Mossul, na Síria, que localmente é considerada a cidade nativa do profeta Naum. Em quarto lugar, a Pseudo-Epifânio, no caso, mantinha Alcacei, que era uma vila de Judá. Então, dentre as 4 tradições, a terceira nunca mais, não recua mais, do século XXI, que nessa era é uma das tradições. A terceira não muda muito, né? Então é mais plausível aqui que temos para essa afirmação. Só questão de especulação, faz parte do conhecimento e dos estudos que fazemos, né? Então, nesse caso, a Alcoça pode ser localizada perto de Beit Jebrim, em Jerusalém e Gaza, que pode ser observado também que é a evidência que aponta para o fato de Miqueias, em que Miqueias também veio daquela circunvizinhança. Essa região parece ter produzido piedade juntamente com o gênio, e assim sucessivamente. São imaginação do teólogo, ok? E imaginação de documentos também que temos que faz essas citações, ok? A mensagem dele, nota que ele tem uma mensagem primária, uma mensagem única, aliás, primária não única. Então a mensagem de Naum, ele começa assim: e a mim pertence a vingança, retribuirei, diz o Senhor é zeloso, que toma por vingança. A palavra zeloso aqui neste passo significa intenso sofrimento de Deus
para com seus inimigos. Então, ele zela pelo seu caráter. Deturpou o caráter de Deus, vai ter dificuldade com ele e não tem como escapar. Ok? Então, significa que Naum aprendeu e declarou com apaixonada insistência essas grandes verdades da ira de Deus e provocada pela iniquidade. Ou seja, ele tolera os homens, Deus tolera os homens por longo tempo, mas a sua ira termina, por ser despertada. Então ele vai, é longânimo e precisa, então todos aqueles que estão causando problema a Deus, precisa se cuidar, precisa se arrepender, precisa confessar. Ele é longânimo, é perdoador, é gracioso, é misericordioso, mas se isso não acontecer, a ira de Deus chega e é despertada nele e não tem o que fazer. Então ele castiga aqueles que ele tem provocado a ele, golpeia, e leva por completo o final. Ou seja, a ira de Deus é terrível, inescapável, ninguém escapa. Ou seja, aquele que divide os céus, escurecido pela tempestade, com lanças de faísca e as fecha e as faz rachar as rochas. É um horrível adversário. O débil homem nada significa perante ele. Os homens podem tomar conselho entre si, porém dizer somos fortes, quem nos pode derrubar? Isso não vai acontecer, porque Deus tem o poder de assim fazer, de derrubar, certo? Mas Deus trata do caso deles. Deus vai tratar com eles, Então, na edição de Naum destaca 2 pecados em particular para denunciá-los. Primeiramente, temos aí o pecado da violência, de violência e poder militar. Em resultado desse mal, o sangue se derramava em rios das nações, são aniquiladas, instituições são destruídas, a guerra é feita como toda espécie de ferocidade. Isso está no capítulo 2, versículo número 11 a 13. Quanto aqueles que assim violarem a decência, no caso, da existência humana, é declarado: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. O outro pecado que Naum denuncia é o comércio sem escrúpulo. Então as nações vizinhas era corrompida para que ele pudesse ministrar os luxos e os vícios da cidade. Então eles usurpavam dos outros, eles tripudiavam em cima das outras nações. Então os comerciantes, motivados por ambição, pelo ouro, vendiam suas mercadorias numa cidade que desejava coisas finas. Permitia-se que a moralidade e a honestidade perecessem, não existia, a fim de que pudesse ser adquiridas as riquezas desfrutadas dos prazeres, conforme está no capítulo 3, no seu verso de número 1 a 4. Ok? Então podemos observar que contra esses pecados semelhantes é decretado o mesmo julgamento com a sombria simplicidade, com a sóbria simplicidade, ou seja, eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, capítulo 3, versículo 5. E seu próprio povo, Naum, declara que os estrangeiros trazendo boas novas já estavam a caminho. Com essa expressão de gratidão pela tradição do opressor, o povo de Judá deveria observar os períodos religiosos, e desincumbir-se inescrupulosamente das obrigações de sua fé. Então eles esqueceram de adorar a Deus e praticar o que eles vinham praticando antes. Dentro dessa questão, nós vamos encontrar informações sobejas para o nosso aprendizado, para o nosso contexto. E aí o que ocorre? Vamos ver qual era o propósito do livro. Então Deus usou para pronunciar a destruição iminente da ímpia e cruel Nínive, e nenhuma nação tão ímpia como os assírios, não era tão ímpia, nenhuma nação era tão ímpia como os assírios. Então, dentro desse contexto, podemos observar que as razões pela qual Deus puniu os assírios é a violência que ele tinha, a deturpação dos deveres de cada cidadão. E ao mesmo tempo, Naum entrega aí uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo ao povo de Deus.
porque também não era só os inimigos, tinha que também tratar do povo de Deus. Deus não é arbitrário. Deus não é arbitrário. Deus é responsável, e dentro das suas responsabilidades, podemos assim dizer, ele faz muito bem o que ele propôs fazer. E ninguém vai dizer que ele está errado, obviamente. Não é? Então, o livro de Naum consiste em 3 profecias distintas contra a Síria, e especialmente contra Nínive, sua capital, e as 3 profecias correspondem nos 3 capítulos. Né? No capítulo 1, contém uma descrição clara sobre a marcante natureza de Deus. Isso eu fiz a citação logo no início do vídeo. Né? E especialmente a sua ira, justiça, poder, que se torna inevitável a condenação dos ímpios de forma geral e a destruição de Nínive. E segundo o capítulo 2, prediz a condenação iminente de Nínive e descreve aí em linguagem vívida que se daria em juízo divino. O capítulo 3, lista aí de modo breve os pecados de Nínive, declarando que Deus é justo, que Deus é justo no seu juízo, e termina com um quarto julgamento já executado. Então, Naum, ele profetizou ali no período, era contemporâneo de Jeremias, aparentemente, né? E tem também Naum e Abacuque. Naum não, Sofonias, né? E assim sucessivamente. Então, podemos observar que o Consolador, ou seja, o Nínive, o Naum, que significa Consolador, não é? Ele trouxe para o povo uma palavra que Deus mandara, né? Um vaticínio de Deus, conforme está escrito no texto, né? E Deus não estava tolerando mais o pecado daquela nação ímpia. Primeiro, Jonas é enviado por Deus para pregar consolo e arrependimento. Parte do povo se arrepende. 150 anos aproximadamente depois, aparece Naum, o Eucocita, já com uma mensagem dura, né? Uma mensagem de destruição, porque o povo se arrependeu momentaneamente e logo após começou a pecar de novo. Deus não tolera isso, Deus não tolera essas coisas. Com Deus não se brinca. Ninguém brinca com Deus e vive para debochar, porque a Bíblia diz que a nação da Síria, o povo de Nínive, era cruel. O povo Naum pronunciou a soberania de Deus sobre todas as nações e ensinou a Judá que a nação que os aterroriza em breve receberia o juízo divino por suas obras más, seus atos bárbaros, né? E entre os povos, sua profecia não foi motivada por nacionalismo não exacerbado, não, mas pela defesa humanitária. As reais intenções de Naum mostra que é totalmente diferente de Jonas. Naum se posicionou contra a tirania e o militarismo da Síria, que era assombroso, que assombrava o mundo naquela época durante muitos anos. O segundo, o profeta aproximava do tempo da colheita. Aquela pátria receberia de Deus os flagelos devidos, ou seja, pois o Senhor levanta-se do trono como o vingador do seu povo para fazer justiça. Então o livro de Naum ensina-nos que Deus, além de ser amoroso, também é vingador, e sua graça não pode ser utilizada de forma leviana. Então ninguém brinca com Deus. Esta é a mensagem aqui, certo? Ninguém brinca com Deus. Ponto. Essa é a mensagem desnudada do profeta Naum. A profecia de Naum é cheia de linguagem poética e metáfora descritivas, ou seja, estudiosos afirmam que Naum escreveu alguns dos trechos poéticos de maior qualidade, né, literária em todo o Antigo Testamento. Ele usou muito a paranormasia, ou seja, a assonância verbal, recurso estilístico marcado pela sonoridade entre as palavras, né? A beleza do livro contrasta com o peso de sua mensagem, né? A imagem descrita por Naum é vivida,
a descrição que ele faz é tenebrosa, não é? E ele, né, são vívidas e possuem estilos clássicos, né? E estilo inconfundível da mensagem. Então ele possui um estilo claro, vigoroso ao apresentar-se a sua mensagem. 3 capítulos do livro, os 3 capítulos pode ser visto como um único poema, ou seja, o primeiro reflete sobre a natureza de Deus e o seu juízo, não é? Conforme já disse isso também no início do vídeo, na introdução ainda, não é? O segundo descreve a queda de Nínive e, por último, o terceiro capítulo apresenta aí os motivos que levaram Nínive à destruição. Então todo o livro é severo, o tom do livro é forte, o tom do livro não deixa dúvida e imagem da intenção que Deus tem para com aquele povo. Então a mensagem constitui-se um peso, ou seja, uma sentença judicial austera da parte de Deus contra a maldosa e perniciosa Assíria, né? E assim sucessivamente. Então, a autoridade da palavra de Naum, o livro começa apresentando uma origem de suas palavras que provinha de Deus. Trata-se da visão profética, não de devaneio, né? De um devaneio religioso estático, não. Ele não estava delirando, não. Ele estava quando vaticinou a queda do maior império do mundo, porque era o maior império do mundo, era poderoso, todo mundo estava em volta deles, e Deus usa o profeta para vaticinar a queda desse império de forma avassaladora. Então ele não estava delirando, ele estava usando o dom que Deus lhe deu e falando a mensagem que Deus havia colocado na sua boca, né? Então a queda do maior império do mundo na época, mas ele foi direcionado por Deus e estava prevendo a aplicação do juízo divino sobre um povo fundamentalmente cruel. Naum anunciou seu oráculo com uma clareza incomum. Por causa disso, ironizou e zombou dos assírios. Afinal de contas, tinha aí confiança plena de que Deus cumpriria tudo o que lhe havia revelado em visão, não é? Então ele trabalha dentro do caráter da majestade de Deus e do juízo. Ele não sai desses parâmetros, né? Porque no capítulo 1 ele já começa trabalhando assim: o peso de Nínive, livre da visão de Naum, o Alcocita. O Senhor é Deus zeloso, ou seja, ele zela pelo seu caráter, e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, ou seja, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta, na tormenta e na tempestade. As nuvens são os pós dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios e desfalecem. Bazã e Carmelo é a flor do Líbano, se murcha. Então a mensagem é direta. Os montes tremem, aliás, perante ele, os outeiros se derretem e a terra se levantam na sua presença. Sim, o mundo e todos que nele habitam. Então, todo o versículo 15, eu li até o versículo 5, o versículo 15 diz assim: eis que os montes e os pés dos trazem boas novas do que anuncia a paz. Celebra as festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tomará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Então Deus, no versículo 15, ele já traz uma esperança. Judá, você precisa se posicionar. Você precisa retornar ao culto. Você precisa glorificar. Você precisa retornar, levantar a cabeça e saber que eu vou tomar conta disso e o ímpio não vai se levantar mais contra vocês. Era essa a mensagem de Deus. Eu vou cuidar disso, né? Logo no capítulo 2, a Bíblia diz que Deus, o destruidor está diante de ti, guarda tu a fortaleza, observa o caminho, esforça-se os lombos e fortalece no teu poder, porque o Senhor traz outra vez a excelência de Jacó, outra excelência de Israel, como a excelência de Israel, porque os que despejam e corrompem os seus
os seus sarmentos. Então os escudos dos seus valentes serão vermelhos, e os homens valorosos escarlate, o carro como fogo de tochas no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente, os carros se enferrujarão e se enfurecerão nas praças, não é? Há alguém que diz que nesse capítulo fala de carro, desses carros hoje atuais, não tem nada a ver, não tem nenhuma conotação. Está se falando da poderosa Nínive, que tinha um exército poderoso e que usava todo o poder militar para subjugar, para maltratar, para exterminar, para acabar e subjugar nações. E aí Deus diz: agora os teus carros vão ficar sem equilíbrio, né? Os seus carros vão se enfurecer nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, e o seu parecer como as tochas correrão como relâmpago, ou seja, vão perder o equilíbrio. Os carros de vocês perderão o equilíbrio. Este se lembrará das riquezas, eles porém tropeçarão na sua marcha, e apresentar-se-ão no muro quando o amparo for preparado. As portas dos rios se abrirão e o palácio se derreterá. Então Deus estava falando, trazendo a profecia e falando para os ninivitas e para os assírios. Nínive é a capital assíria naqueles dias. Então era uma nação que todo mundo temia, era uma nação tenebrosa, uma nação que causava pavor. Eles eram maldosos, eles eram libidinosos, eles tinham causava muitos problemas. E quando Deus se levantou, foi fichinha, como diz os jovens aqui em São Paulo. Não deu muito para eles, porque Deus se levantou, ele foi tarde em irar-se, mas quando a ira chegou, ninguém segurou. Perdeu o equilíbrio, e os assírios acabaram caindo na mão de Deus, né? E assim sucessivamente. Então Deus, ele apresenta no capítulo 3 os delitos, né? Por que eles estavam sendo dizimados? Está escrito aqui: ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Ou seja, tudo de errado estava acontecendo ali. Deus aponta: vão ser exterminados por causa disso. Eu os avisei, eu enviei o profeta Jonas. O Jonas pregou, vocês em parte se arrependeram, depois volta tudo a comer do próprio vômito e causar problema. E os problemas, o pecado deles caíram sobre ele mesmo. É como nos dias de hoje, em qualquer circunstância. Se você não se arrepende dos pecados, os seus pecados vão cair sobre você. Porque Deus não tem o culpado por inocente. Você precisa se acertar com Deus, você precisa se acertar com seu irmão, você precisa se acertar com o seu pastor, você precisa se acertar com você mesmo, e assim sucessivamente. Porque você precisa estar bem 10 vezes para fazer o bem para as causas de Deus, né? Para as coisas de Deus, para a causa de Deus. Então, dentro dessa questão, nós vamos ver que os prejuízos causados por esses homens serão punidos aqui, né? Por essa nação serão punidos aqui, conforme vemos aqui, né? No capítulo 3, aí diz assim, versículo 2: estrépito de açoite há, e os estrondo de ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e os carros vão saltando. Ou seja, os cavalos se levantam, a espada flamejante e a lança relampejante, né? Então haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim. Os defuntos perecerão nos seus corpos. Os defuntos tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados, da muito graciosa meretriz e da mestra da feitiçaria, que vendeu os povos com os seus deleites, e as gerações com as suas feitiçarias. Então Deus aponta porque eles iam ser exterminados. Deus traz aí os apontamentos. Isso aqui, o profeta diz: olha, vocês vão ser exterminados por isso, vai contando paulatinamente. Recomendo que leia o livro, são só 47 versículos, é um livro pequeno, mas que tem lições sobejas para nós, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue
falando sobre os nossos corações, mas eu finalizo aqui com Deus trazendo uma lembrança ao povo de Judá. O fogo ali te consumirá, e a espada te terminará, e consumir-te-ei consumir-te-á como a locusta, e multiplica-te como a locusta, e multiplica-te como os gafanhotos. Então multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu, e a locusta se espalha e voará. Então os teus, eu estou lendo a Bíblia aqui, os teus coroados são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes dos dias frios. Em súbito o sol voam, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dominarão, ó rei da Síria, e os teus dormitarão, ó rei da Síria, e os teus ilustres deitar-se-ão, o teu povo se derreterá pelos montes, sem que haja quem possa ajuntá-lo. Ou seja, tudo vai por água abaixo, como dizia lá no Nordeste, né? Então não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos que ouvirem a fama baterão a palma sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Esse é o texto que finaliza no capítulo 3 do livro de Naum. Então é dura a profecia e necessária, por que não dizer, certo? Que Deus abençoe a todos. Espero poder ter trazido aí uma porção da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde de forma grande. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu só quero citar aqui 3 aspectos que caracterizam o livro de Naum, só para a gente fechar. Primeiro, é um dos 3 livros proféticos do Antigo Testamento. É um dos 3 livros proféticos do Antigo Testamento, cuja mensagem é dirigida quase exclusivamente a uma nação estrangeira. Os outros 2 são Obadias e Jonas. Então são esses 3 que falam para nações estrangeiras, certo? São Obadias e Jonas. Jonas falou para Nínive também, e Obadias falou para Edom. Então Naum falou para a Síria, Jonas também falou para a Síria, só que Jonas trouxe uma palavra de salvação, e assim sucessivamente. A segunda característica, o segundo aspecto é que o conteúdo profético e a linguagem profética acham-se pontualmente na metáfora descritiva, vive dos quadros verbais, linguagem franca, como nenhuma outra parte da Bíblia. Ele vai falando falando francamente, não corta, não faz volta. E o terceiro aspecto aqui é que há uma ausência notável da mensagem a Judá, concernente aos pecados e à idolatria da nação, talvez porque o livro tenha sido escrito durante a reforma de Josias. Pelo contrário, traz palavras de esperança e consolo a Judá. Então o livro há uma ausência notável, ele não aponta o pecado de Judá, mas traz uma mensagem de consolo, tá certo? Isso vamos ver no capítulo 1, versículo 12, versículo 13 e versículo 15 de Naum. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. No próximo panorama vamos estar falando sobre Naum, sobre Abacuque, ok? Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar.